Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor para cultuar ao nosso Deus, né? Hoje, o nosso culto de ensino, 11ª parte já desse estudo Fé e Graça. Embora nós estamos abrangindo outros assuntos, mas no mesmo contexto de fé e graça, que é a fé que nos leva a crer e receber a graça em Cristo Jesus e assim alcançando a salvação no nosso Senhor. Então nós vamos aqui mencionar os pedidos de oração e já estaremos orando. Tem mais algum pedido novo, irmãos? Os irmãos daqui de Tibiriçá? Mas depois você passa, a gente coloca no Face, né, para os irmãos estarem nos ajudando aí em oração. Muito bem, continuamos orando pelo irmão Benê, pelo irmão Elias, pelo Eduardo. Eduardo está recebendo alta, está indo para casa, mas o quadro dele ainda não é um quadro com bons olhos, né, vamos dizer assim, né? Ainda está bem independente. Mas para que ele não fique no hospital, correndo o risco de ter novas bactérias, né? Infecção hospitalar, então acharam por bem para que ele fosse para casa. E eu peço aos irmãos que orem encarecidamente em favor da vida dele e também da mãe e do pai, né? Que vai acarretar uma dificuldade. A mãe não pode se afastar muito do trabalho e vai ter que afastar um pouco, mas esperamos no Senhor. Continuamos orando pela irmã Margarida, que o quadro permanece o mesmo. A irmã Maria, né, a irmã da Sônia, também a mesma forma. Um dia está melhor, outro dia está mais ou menos. Mas esperamos em Deus que fique bom, né? Pela irmã Joana, que passou pelo médico, começou a tomar uns novos remédios e vamos ver o que acontece. Além da dor de cabeça, está permanecendo aí umas tonturas que ela está tendo durante o dia. Mas cremos em Deus que vai dar tudo certo e ela será restaurada. Também continuamos orando pela Adriane, pelo Luiz Carlos, pelo Nicolas e Andrei, que é uma família, pelo seu Clarindo, que ainda continua no hospital, e também pelo Wilson. O irmão Wilson é um amigo nosso, ele é da Igreja Apostólica Cristã, mas a gente tem uma amizade boa e ele teve que ser internado aí meio às pressas, né? E vamos orar para que Deus venha restaurar a sua saúde. Amém? Tem mais algum nome aí, irmã Maria, que você lembra? Ou não? Falei. Não, pode deixar. E quero agradecer aos irmãos, né, que têm orado em favor da vida do meu filho Josué, que ele está fazendo aí os trâmites para a polícia, e ele, semana passada, recebeu a aprovação, né, do psicológico individual, e agora está correndo atrás da documentação, e por último será o exame médico. E se Deus assim permitir, se Deus quiser, né, se for o plano de Deus, ele será aprovado, né? Então, desde já eu quero agradecer a todos os irmãos que têm orado neste favor. Vamos ficar de pé então e vamos orar ao nosso Deus. Pai soberano e amado, nós somos gratos a Ti, Senhor, nesta noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa. Obrigado, Senhor, pelo dia que passamos. Obrigado, a Deus, pela vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão na Tua casa, que vieram, se desprenderam dos seus lares para Te adorar, Te louvar e aprendermos juntos do Teu Espírito Santo. Aprendermos a Tua palavra, Senhor, que nos fortalece, que nos limpa, que nos lava e que nos reveste, Senhor, de poder para caminhar dia a dia na Tua presença. Senhor, nós Te agradecemos porque é mais uma oportunidade que nós temos aqui de apresentar todos esses irmãos que relatamos os nomes. Também da minha irmã Madalena, Senhor, que não está aqui neste relato. Que o Senhor continue dando força, que o Senhor continue restaurando a saúde, que o Senhor entre com milagres, entre com providência. Eu sei que prevalecerá a Tua vontade, o Teu querer, porque é o Senhor que está no controle,
mas a Tua palavra nos diz que nós devemos pedir, interceder, buscar e clamar, e declarar bênção, declarar libertação, declarar cura, e é isso que nós queremos declarar nesta noite, mediante o poder que há no nome de Jesus Cristo. Pela autoridade que o Senhor nos tem dado, nós clamamos ao Senhor, para que haja, Senhor, cura, para que haja libertação, transformação de vida. Senhor, aqueles que têm sentido síndrome de pânico, têm sentido opressão, depressão, Pai, repreenda todo o espírito de perturbação, todo o espírito de aflição que tem perseguido os teus servos, Senhor. Nós declaramos a cura, declaramos libertação pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, podeis assentar. Quero ratificar o meu pedido de perdão pelo fato de chegarmos um pouco atrasado, mas Deus sabe de todas as coisas, não é? E de repente foi um livramento que o Senhor nos deu, não é? Então agradecemos ao Senhor por tudo, mas nos retratamos pedindo perdão à igreja e aos irmãos que nos assistem. Vamos terminar a leitura que estávamos fazendo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né, capítulo 1, a leitura foi do versículo 3 até o 23, e nós paramos, deixa eu ver qual foi o último texto que nós lemos do versículo, o qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia do seu poder, né? Aí nós mencionamos na semana passada um lembrete sobre o livro de Apocalipse, que fala que, não só Apocalipse, mas também segunda carta a Tessalonicenses, que fala que o homem de Belial, o anticristo, ele vem com toda a eficácia do poder de Satanás, do poder do diabo. Então ele vem agindo nos últimos dias. Então aqui, a grandeza do poder de Deus é a maior eficácia sobre a nossa vida. Então a igreja, que ela é comprada, lavada no sangue de Cristo, e ela é orientada pelo Espírito Santo, é uma igreja que recebe poder por esse Espírito. Nós recebemos poder para orar pelos enfermos e eles serem curados. Nós recebemos poder para ministrar a palavra de Deus, e quando ministramos, quando profetizamos a palavra de Deus, as almas se rendem ao Senhor Jesus, é por causa do poder, da eficácia, do nome de Jesus Cristo, ministrada pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então isso tem que ser bem claro, irmão. Muitas vezes, certos pregadores, certos preleitores, eles colocam uma situação que parece que o ser humano é que tem poder. Irmão, nós não temos poder nenhum. Nós não somos capazes de nada. Ainda que nós façamos o melhor da nossa vida, diante de Deus, as nossas obras não passam de trapos de imundície. Mas através do poder do sangue de Jesus, nós somos salvos, e através do poder que há no Espírito Santo para operar em nossas vidas esses milagres, é que as nossas obras passam a ter algum valor mediante a presença do nosso Deus. Tá bom? Então não adianta o ser humano nenhum se engrandecer, porque é o Senhor que tem todo o poder e é Ele que ministra todas essas coisas. Aí ele completa dizendo assim, olha, vocês acharam o versículo que eu citei agora? Que aqui eu não tenho a descrição de qual versículo estou. Deve estar por volta do versículo 19 e 20, é isso? Ó, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Que versículo que é esse? 20. É isso? Então, beleza. Então, vamos lá. Olha, ele, o Espírito Santo, exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Então, olha só. O Espírito de Deus, ele traz agora a ressurreição em Cristo e faz-o assentar à direita, e ele diz à sua direita, como se fosse Deus falando, Deus aqui na terceira pessoa. Então o Espírito está cumprindo uma ordem de Deus, ressuscitar a Cristo
e fazê-lo assentar ao lado de Deus nos céus. Claro, irmãos, vamos sempre lembrar que não é especificamente falando que há trono para se sentar, que Cristo está assentado, mas pode ser uma palavra figurativa para que nós venhamos entender que trono significa lugar de poder, e quem assenta-se no trono é que tem todo o poder. Tá certo? Não vamos dizer que não tem o trono, porque nós não sabemos. A Bíblia pode estar fazendo esse relato, principalmente Paulo, nesta forma, para que nós venhamos entender. Então, o que vale é o nosso entendimento agora, que Deus está no poder de todas as coisas, tem entregado esse poder para reinar a Cristo, a partir do momento que Jesus Cristo ressuscita, ascende aos céus, chega diante de Deus, Deus passa a ele o poder de reinar. Então, por isso que Jesus Cristo diz, todo poder é me dado nos céus e na terra, acima dos céus e abaixo da terra. Ou seja, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer esfera, Jesus Cristo é que reina. Ah, mas não tem um negócio que o diabo reina, ele é o rei das trevas? Sim, no reino das trevas ele está reinando lá. Só que o reino das trevas é algo limitado. Ele não tem poder para fazer tudo aquilo que nós muitas vezes achamos que faz. O diabo só pode fazer aquilo que é lhe dado o direito de fazer. O que não é dado o direito de fazer, então ele não pode fazer. Então não é ele que tem todo o poder. Sim, Jesus Cristo é que tem todo o poder. Tá certo? Alguma dúvida? Então vamos lá. Fazendo assentar a sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, toda a potestade, ou seja, tudo quanto é demônio, espírito, anjo, Jesus Cristo está acima de tudo, de todo poder, de todo domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Século nós já estudamos, já entendemos que ele não está dizendo de 100 anos, mas ele está dizendo desse período todo que a igreja está na terra, e depois do arrebatamento da igreja, novos céus e nova terra, Jesus Cristo continuará reinando como Senhor supremo sobre todas as coisas. E Deus estará com ele, mas Deus passou a ele esse direito de reinar, tá certo? E como ele mesmo diz, eu e o Pai somos um, então eles continuam reinando e nós continuamos adorando ao Senhor. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então olha só o plano. Jesus Cristo é feito cabeça, ou seja, acima de todas as coisas, tudo que há está debaixo dos seus pés, e Deus agora dá Jesus Cristo à igreja, para ser o corpo da igreja, o qual é o seu corpo. Então a igreja é o corpo, e Cristo é a cabeça, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Então quando nós discorremos esse texto, baseado no contexto que Cristo é o cabeça, irmão. Então, ninguém toma nenhuma autoridade a não ser Cristo. Então, é Ele que governa. E se o corpo é dele, em outro versículo nós lemos que quando Jesus Cristo fala, todos que o Pai me deu são meus, as ovelhas que o Pai me deu, o rebanho que Ele me deu, são meus, e não há quem os arrebate da minha mão. Ele está dizendo que aquele que é escolhido pelo Senhor, que o Espírito Santo faz nele o processo de salvação, não há quem arrebate ele da mão. Nós, como cristãos, como servos do Senhor, podemos escorregar e cometer pecado? Sim, podemos. O cair é do homem, porém o levantar é de Deus. Ele não ficará prostrado. Qual é a diferença? Aqueles que não têm o Espírito de Deus, embora eles experimentaram um pouquinho do gosto do Espírito, do poder que há no Espírito, experimentaram o cheiro da palavra,
tiveram no convívio da igreja, mas eles se afastam por não ter o Espírito Santo. Esses camaradas não voltam mais. Eles não voltam. Que foi o texto que nós apresentamos na carta aos Hebreus, capítulo 6. Lembra disso? Então, eles não terão o direito de se arrepender. Então, quem dá a eles o direito? É Deus que dá o direito. Então, não tem como uma pessoa se arrepender se não lhe é dado o direito de se arrepender. Por exemplo, na época de eleição, nós vemos muito a questão de... Tem perguntas aí, meu marido? Não. Nós vemos muito a questão nos debates. Então tem lá, candidato número 1 e candidato número 2 e número 3, mas vamos falar só de 2. Joaquim das Neves e Joaquim do Fogo. Aí o Joaquim das Neves faz uma pergunta para o Joaquim do Fogo, não é? Joaquim do Fogo, como é que você vai fazer para resolver a questão da água? Você está sendo prefeito aí e não fez nada. Vamos pensar. Aí o Joaquim do Fogo tem direito à resposta. Aí ele vai, você tem 1 minuto para responder. Não, porque caiu, não sei o quê, a culpa é da Bianca, que não me entregou o relatório. Tá, hoje a Bianca que vai ser a Judas, hein? A Bianca não entregou e tal. Beleza. Aí o outro tem o direito da réplica. Depois tréplica e depois, sei lá, se tem mais alguma coisa. Então é dado o direito de resposta, é dado o direito de se arrepender. Deus não dá esse direito. Deus não dá. E a gente lembra bem quando lemos a respeito desse assunto na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 10 em seguida, que vai dizer que Deus não dá a eles o espírito ou o direito de se arrependerem também. E logo eles são apossados de desobediência. Então eles não conseguem obedecer. Não é dado a eles. Por quê? Porque Deus não deu. Por N situação. O dia que a gente chegar lá, a gente pergunta, Senhor, por que o Senhor não deu o direito do diabo se arrepender? Entendeu? Não é dado. O diabo não tem direito de se arrepender. Judas não teve direito de se arrepender. Pedro teve o direito de se arrepender. Quem é que deu o direito? Deus. E quem vai questionar a Deus? O que é questionar? Irmão, questionar não é perguntar. Tem muita gente que acaba se atrapalhando aí. Olha, eu vou fazer uma pergunta. É uma coisa. Deus, até quando? Deus, por que isso sobreveio? Deus, será que eu não serei abençoado? Isso são perguntas que a gente faz para o Senhor, de acordo com a nossa vida do dia a dia. Mas questionamento, veja bem, o questionário, quando você pega o questionário, existe questionário com uma pergunta só? Alguém já viu isso? Não, aí seria a pergunta. Mas questionário tem lá uma relação de questões e é necessário colocar, explicar, não é? E depois que você coloca a resposta, você explica, aí tem a réplica disso, o professor ou sei lá quem colocou o questionário, vai provar se é verdade ou não. Ninguém faz isso com Deus, irmão. Ninguém faz isso com Deus. Jó, talvez na sua simplicidade, ele nem sabia que existia essa palavra, questionar, talvez ele pensou questionar a Deus. Ele falava, não é possível. O que eu estou passando? O que está acontecendo comigo? Mas Deus começa a falar, Deus fala assim, peraí, Jó, vamos ter uma conversa séria. Aonde você estava quando eu criei os céus e a terra? Pronto. Não tem resposta. Quem foi que me deu o conselho para fazer da forma que eu fiz? Não tem resposta. Quem estava comigo quando eu medi o céu, quando eu medi a terra e falei para as ondas do mar, venham somente até aqui e não passem daqui? São perguntas que não têm resposta. E questionar é perguntar, responder, perguntar novamente, responder. E isso nós não fazemos a Deus. Nós fazemos entre nós. Não é? Então, tem um louvor que diz assim, questiona ou adora. Já ouviram? Questiona ou adora. Sei lá como é que é, não lembro mais. Mas a letra é essa. Quer dizer, a pessoa ali que escreveu não notou esse fator. Né? Porque talvez ele estava pensando
em dizer, né? Pergunta para Deus por quê. É melhor você adorar Ele do que ficar perguntando. Porque questionar é debater o assunto até chegar a uma conclusão. Então, até então, Deus tem a conclusão, só que eu questiono Deus sobre essa conclusão. Deus vai ter que se explicar para mim. Perdão. E vamos recorrer aqui, né? Deus tem que se explicar para mim. Por que Ele faz assim? Por que Ele não faz? Aí, talvez eu dê uma ideia. Não, mas o Senhor não agiu corretamente. Podemos fazer isso com Deus? Deus aceita que isso aconteça? De forma nenhuma. Ah, mas Malaquias diz, fazei prova, irmão. Fazer prova é uma situação. E também não cabe hoje isso, né? Hoje a gente não faz prova com Deus. Fazia lá no passado. Né? Porque lá havia uma maldição. Se você não trouxer a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor, você estará roubando ao Senhor. E quando você rouba ao Senhor, você está sendo sentenciado como pecador. E a maldição virá sobre você. Qual é a maldição? O destruidor, o devorador, o imigrador, o gafanhoto, não é? Tudo isso. O escorpião, né? Tem gente que gosta muito de falar, né? Tira o escorpião do bolso aí, porque você vai pegar uma nota boa, o escorpião morde seu dedo. Tá? Aí você pega só nota de R$2. É um formato de se falar. Porém, esta maldição nós não temos mais. Hoje nós fazemos por fé, nós fazemos por amor a obra do Senhor. Por isso que contribuir hoje, com dízimo e oferta, meu coração está alegre, está feliz, e ele vai contribuir com sinceridade. Não é pesaroso, questão de 10% ou não, não é pesaroso para aquele que está com alegria no coração, fundamentada no Espírito Santo de Deus. Então nós temos prazer em fazer a obra de Deus crescer. Até porque quanto mais você doa, mais você ganha. Existe muito questionário sobre dízimo, sobre 10%, mas às vezes a pessoa sente, não, tem que ser 10%. Aí se eu quiser dar 20%, não pode? Não. Bom, aí pode, né? Dá mais que 10%, pode. Mas a questão é, a forma que Deus vai trabalhar na minha vida, o Espírito Santo está trabalhando na minha vida, é uma forma que vai fluir, simples assim. O que aconteceu no início da igreja, eles vendiam suas propriedades e chegavam aos discípulos, aos apóstolos, e falavam assim, olha, vamos anunciar o evangelho, o que a gente precisa? Precisa comprar uma carroça nova, precisa comprar um camelo novo, vamos fazer isso, está aqui o dinheiro, ó, vendi um terreno, está todo o dinheiro aí. Nós temos até aquele exemplo ruim, aquela situação ruim de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo de Deus, coisa que eles não precisavam fazer, não é? Mas então, o Espírito Santo de Deus é Ele que nos comanda, é Ele que nos ordena. Imagina uma pessoa que é orientada pelo Espírito Santo, né? Uma vez eu ouvi um pastor dizer assim, você tem que trazer o teu dízimo, mesmo que você trouxer com raiva. Nossa, eu não podia dar esse dinheiro, mas eu vou dar, porque eu preciso contribuir com a obra de Deus. Não, faça isso, que você tem que mortificar a carne. Irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já pensou você trazer aqui o teu dízimo, a tua oferta? Eu não queria dar não, mas vou ter que dar. Quem está te obrigando a alguma coisa? Ninguém. É alegria e singeleza de coração, ou seja, um coração singelo, um coração sincero. Então eu tenho alegria em fazer a obra de Deus crescer. E para isso nós precisamos de situações financeiras, não é? Então é dessa forma. Então é o Espírito Santo de Deus que controla e comanda toda a nossa vida. Este texto que o apóstolo Paulo apresentou aqui aos Efésios, é para que nós venhamos entender que nós não fazemos nada se não for pela vontade de Deus. Quando fazemos pela orientação do Espírito Santo de Deus, tudo tende a fluir na nossa vida. Porque nós temos uma carne pecaminosa. Essa carne sempre vai pender para o pecado. Mas quando o Espírito Santo de Deus está no comando do meu coração, Ele controla essas emoções e me orienta em todo o tempo, mortifica as obras da carne. E é assim que nós vamos conseguir fazer, tá certo? Eu gostaria de ver com os irmãos agora um outro texto,
Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, continuamos no contexto fé e graça, que é o alcance da salvação, aonde a fé alcança, vem a graça alcançando e nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas ele coloca aqui, o capítulo 1, nós não vamos ler ele inteiro, mas nós vamos ler a partir do versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Nós vamos partir deste versículo. Qual é o contexto aqui que Paulo apresenta? Ele apresenta a situação do ser humano sem Cristo. A forma que o ser humano agora vive depois da queda de Adão. O primeiro Adão, né? Houve dois Adão. Um Adão material, carnal, e o Adão espiritual. Qual foi o primeiro Adão? O marido da Eva, que desobedeceu a Deus, comeu o fruto, pecou, e a partir desse momento, a maldição do pecado veio proliferando em toda a carne humana. Todos os filhos, todas as crianças que nascem debaixo de pecado. Não nasce pecadora, mas debaixo do pecado. É necessário o quê? É necessário aliança com Deus. Tá? É necessário aliança com Deus. Mais para frente, se Deus permitir, nós vamos falar dessa nova aliança, que no passado, Deus institui essa aliança. Qual era a aliança de salvação estendida para a família? Compromisso de ser povo de Deus, através da circuncisão. Então Deus fala para Abraão, ele fala assim, olha Abraão, toda criança, todo menino será circuncidado. Por que ele diz menino? Porque na época passada, no Primeiro Testamento, na época da lei, então o compromisso de Deus, a aliança de Deus era com o homem, e do homem, a mulher era alcançada pelo homem. Né? Então, tanto que as 12 tribos, Jacó teve só filho homem? Não, Jacó teve uma filha mulher, chamada Diná. Por que ela não foi relacionada nas tribos, então? Porque não era reconhecido na época, era reconhecido só o homem é que carregava. Tanto que até hoje, quando nós falamos em questão de família, nós falamos o sobrenome do homem. Geralmente o sobrenome da mulher, num casamento, numa certidão de casamento, ela pode manter o seu sobrenome, porém ela tem que colocar o do homem. E geralmente ela passa a ser, né? No meu caso, meu nome é Ismael Pereira. Qual é o meu sobrenome então, né? Pereira. A irmã Maria era Maria, posso falar? Maria I. Ferreira era o nome da irmã Maria. Aí, é porque ela não gosta do segundo sobrenome. E eu vou respeitar. Se vocês quiserem saber, depois vocês perguntam para ela. Se ela quiser falar, não é? Então tá. Aí a partir desse momento que nós casamos, foi lavrada a certidão de casamento. Então qual é o nome da irmã Maria casada? Maria I. Ferreira, que agora ela põe F. Pereira. Então, se a gente faz uma festa de sociedade, uma festa... Eu queria falar um outro nome, mas eu não estou lembrando, então deixa para lá. Vamos dizer assim, uma festa... como é que fala? Não é a rigor. Como é que é, Samuel? Você que é um cara da nata, da alta sociedade? Hã? Não, festa de arromba, olha eu ver. Não, mas só para vocês entenderem, aonde são apresentadas as famílias, elas são apresentadas pelo sobrenome. Oi? É uma confraternização, mas tem um nome, sabe? Bom, depois eu lembro. Mas é assim, então tá. Eu entro, então o convite meu está lá, né? Tem uma relação, porque só entra pessoas que foram convidadas. Aí eu chego, a pessoa pergunta, nome? Aí eu digo Pereira. Eu não digo Ismael, porque é feito pelo sobrenome. Então eu sou o senhor
Pereira. E ela é a senhora Pereira. Entende? Então ela herdou, ela vai ter, se eu sou um cara da alta sociedade, né, um cara badalado, então todo esse respeito que é tido pela minha pessoa, será também pela pessoa da irmã Maria, por causa do sobrenome. Se ela largar de mim, tira o Pereira, acabou. Volta a ser Ferreira. Você entendeu? Então, no Velho Testamento, isso era tratado em todas as formas. Então, o homem é que levava o nome. Então é difícil, às vezes, você achar certos nomes. Né? Por exemplo, Jessé, pai de Davi e de mais 7 irmãos. Qual é o nome da mulher de Jessé? Porque passava a ser irrelevante. Porque a origem principal era o nome do homem. Por isso que as tribos são dos homens. A filha, o 13º filho, que foi uma menina chamada Diná, vamos colocar em questão de quantidade de nome de homem e de mulher, tá? Que eu não me lembro agora, eu não me lembro se foi sequencial, mas eu acho que não. Diná nasceu entre os homens. Não, porque o último foi Benjamim. O último foi Benjamim. Tá certo? É. Então, o nome que prevalecia. Então, aí o que diz? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Você não encontra Deus da Esther, Deus da Ruth, Deus de Joquebede, embora eram mulheres abençoadas por Deus, mulheres que tiveram um tratado de Deus, mas não é correlacionado como principal pelo fato que no Primeiro Testamento relacionava-se o nome do homem. Tá certo? Então a mulher ela podia ser famosa se ela fosse mulher daquele homem, daquele cidadão. Tá bom? Então, nessa questão, por exemplo, Eva pecou. Às vezes você até pensou, poxa, mas a mulher não tinha valor. Mas quando a coisa era ruim, também quem pagava era o homem. Deus não toma conta da Eva quando ela peca. Da Eva. Ah, tá. Adão joga a responsabilidade sobre Eva. Mas é por causa de Adão, ele fala. Por sua causa, a terra é amaldiçoada. Por sua causa, o pecado agora vai proliferar. Por sua causa, porque Deus não deu ordem à mulher, Deus deu ordem a Adão. Adão, você não vai comer do fruto que está no meio do jardim. Adão falou para Eva, filha, não vamos poder comer. A Eva comeu, passou para o Adão, e o que o Adão fez? Comeu. Então, a desobediência maior ou direta foi de Adão. Por isso que ele leva a carga do homem que trouxe o pecado para a raça humana. E a partir disso, né, entrou a morte, entrou o homicídio de Caim, matando Abel, e por aí assim por diante. Tá certo? Então, a partir desse momento, o homem carrega na natureza humana a natureza pecaminosa. É necessário que lá na frente vá acontecer o sacrifício de Cristo, a ovelha de Deus, não é? O Filho de Deus, para que fosse novamente resgatado. Então, a partir desse momento, quando Deus fala com Abraão, Deus fala para ele, ó, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de você uma grande nação. E Deus agora começa a fazer a nação. E Deus fala para Abraão assim, olha Abraão, todo menino será circuncidado. E isso é o símbolo da aliança. Então, todo menino circuncidado, ele será chamado hebreu. Então, qual é o símbolo que prevalecia? O símbolo da circuncisão. O que é circuncisão? Circuncisão é quando você pega o pênis, que é masculino, claro, e corta a pele que está acoplando. Então, você corta aquela pele, tá? Há um sinal ali, e ele passa a ser chamado circuncisão, a pele que cobria o prepúcio, tá certo? Então, isso é circuncisão. Nossa, o pastor falou pênis, meu Deus do céu. Mas, irmão, é isso aí, tá? Nós temos que aprender certo para não entender errado, para não sermos enganados, tá certo?
Então, a partir desse momento, toda criança, todo menino, ele era agora circuncidado até o 8º dia. Não era quando quisesse, não. Até o 8º dia, ele passava pela circuncisão e este sinal dava a ele o nome ou o direito de ser chamado hebreu, que significa povo de Deus. Tá certo? Passou isso. Agora mudamos para o Novo Testamento, uma nova aliança em Cristo Jesus. A aliança velha não está valendo mais, a circuncisão não está valendo mais. Então, imagina a cabeça dos judeus. Eles eram circuncidados e agora tem que pregar aos gentios, e os gentios não são circuncidados. E por isso que começou uma confusão grande entre os apóstolos de Jesus. Principalmente Pedro. Ele não aceitava que alguém não fosse circuncidado. Mas agora a circuncisão não é mais no membro, mas sim no coração. Corta-se aquilo que está cobrindo. Tem um outro texto da palavra de Deus, diz que o Deus desse século cegou o entendimento, ou cobriu o entendimento, para que não entendam a verdade. Então o que acontece? A circuncisão é simbolicamente nessa cobertura que está no entendimento, para que eu e você possamos compreender. Então nós somos agora nascidos debaixo do pecado. Então vamos lá, versículo 18. Bom, o texto que a minha Bíblia aponta aqui é idolatria e depravação dos gentios. Não sei a de vocês, esse é aqui o texto. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então as pessoas que vivem na injustiça, dizendo que são verdadeiros, a ira de Deus se manifestou desde o céu até sobre eles. Tá? Versículo 19. Portanto, ou porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Quem ele está falando aqui? Ele está falando a respeito de Cristo chegando. O ser humano estava na injustiça. Lembra que nós começamos o estudo no capítulo 5 de Romanos, e o que o versículo 1 diz? Sendo, pois, justificados pela fé. Então nós vivíamos na injustiça, agora vivemos na justiça de Deus. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, ninguém, embora sabendo que existe um Deus que é justo, santo, eles não procuram essa divindade, antes eles preferem viver na injustiça ou na escuridão. É isso que ele está dizendo para nós. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Nesse versículo, Paulo faz uma breve descrição sobre todo o modo de imagem, de ídolos. Se nós lembrarmos de alguns ídolos do passado, por exemplo, Baal era a imagem parecia de um homem, mas ele tinha uma cabeça que parecia de touro, inclusive tinha o chifre e tinha dente. Puxa, esqueci o nome do outro deus lá. Acerate, tinha Nosferate, tinha... Nossa, mas eu esqueci o nome do principal lá, dos cananeus, que também ele tinha uma cara que parecia de um javali, sabe? Um bico assim, parecendo um de cavalo. Era um negócio bem estranho. Então, os ídolos, desde a antiguidade, desde aqueles povos que existiam lá em Canaã,
que ele já vem tomando formato, não só de homem, mas também de animais, de quadrúpedes. Nós temos na África mais de 3 milhões de deuses. Eles lá veneram a vaca. Lá você não pode matar uma vaca para comer. Num certo lugar lá do país, você não pode matar um animal para comer, porque você está matando uma divindade. Aí você que é morto. Então olha só, eles tomaram isso como fossem os seus deuses. Lembramos, não precisa ir muito longe, quando Moisés sobe para receber as tábuas das mãos de Deus, quando Deus escreve as tábuas, lembra dessa história? Ele deixa Arão tomando conta do povo. E Josué vai com ele até o pé do monte. Chega no pé do monte, Josué fica lá. Moisés sobe no monte. E lá ele está falando com Deus. Né? E diz que tem uma nuvem, né? Que fica lá, de vez em quando tinha uns raios, simbolizando que Deus estava falando com Moisés. Porém, o tempo foi passando, eles acharam que Moisés ia subir um dia e voltar no outro. E eles começaram a questionar Arão. Falei, aí, o que vai acontecer? Né? Eu acho que Deus matou Moisés lá e a gente vai ficar sem líder. Nós precisamos de um líder. Moisés que nos mostrava Deus, então nós precisamos de uma divindade. E começaram a pressionar Arão. Arão, um camarada que andava com Moisés, e sendo irmão carnal de Moisés, né, ele era porta-voz de Moisés, esteve com Moisés quando Moisés apresentou os 10 sinais lá, as 10 pragas do Egito. Arão participou de todas, né? A vara, ela passou a ser chamada a vara de Arão. Ele nem se preocupou, não, peraí, vamos buscar Deus, vamos ver o que Deus fala, alguma coisa assim. O que ele falou? Não, vocês querem o quê? O que vocês querem que eu faça? Faça um Deus para nós. E ele fala o quê? Então tá bom, traz tudo quanto é ouro que vocês tiverem aí. E as hebreias começaram a levar, bom, os hebreus também, os homens também deviam ter alguma coisa, né? E levaram colar, pulseira, brinco e tal, né? Tudo que eles tinham. Na época eles tinham umas argolas assim que as mulheres usavam no pescoço. Há um certo tempo aí usava isso para esticar o pescoço das mulheres, né? Existe isso, né? Não sei se vocês já viram. Vai colocando argola assim, ó, para ir esticando o pescoço da mulher. Que numa certa nação aí, os homens gostam de mulher pescoçuda, mulher girafa. Tem gosto para tudo, irmão, né? Tem gosto para tudo. Então, trouxeram tudo isso. Não sei como é que Arão fez, mas ele fundiu todo aquele ouro e criou um bezerro. Criou um bezerro, colocou lá no altar e todo o povo de Israel veio adorar o bezerro. Oh, grande bezerro! Olha só como é que o povo é, irmão. O que Deus tinha feito de sinais para trazer esse povo, para tirar do Egito, levando para uma nova terra, né, uma terra prometida, tudo. E o povo foi adorar um bezerro. Aí Moisés desce. Deus fala para Moisés, Moisés desce porque o povo está se corrompendo tudo. Aí Moisés chega diante daquilo, vê aquela adoração ao ídolo, ele fica tão bravo, indignado, que ele taca as tábuas no chão e quebra as tábuas, pronto, tem que voltar tudo de novo, Deus escrever de novo, toda aquela história que nós sabemos. Mas fizeram uma imagem de um animal. Hoje, no século 21 que nós vivemos, a nossa idolatria nem sempre é por essas estátuas. Tem gente que adora o Bolsonaro, tem outro que adora o Lula, tem outro que adora o Luan Santana, não é assim? As menininhas ficam malucas pelo cara. Tantos ídolos que tem aí. Tem pessoa que idolatra o pai, idolatra a mãe, idolatra o pastor, idolatra o músico. Tudo isso. São situações. E aqui, Paulo fala, né? Ele fala, olha, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Eu não, só me lembrei agora de um detalhe, só vou mencionar a vocês. A respeito do catolicismo, a palavra Papa ou título Papa quer dizer Deus, sabia disso?
Então, o catolicismo, embora muitas coisas mudaram, não é? E nem todos os católicos têm a compreensão disso, mas o nome Papa foi dado para que ele fosse Deus. Ele é o Deus na Terra. Por isso que por muito tempo a palavra do Papa era maior do que a palavra de um rei, era maior que a palavra de um governador, do que um presidente. Você entendeu? No início da igreja, quando começou a colocar-se tudo isso, e criou-se o papado, então a igreja ela tinha mais poder do que o Estado. Tinha mais poder do que o Estado. E isso deu muito em conta de Constantino, que entrou no meio do cristianismo para dizer que ia melhorar as coisas e trouxe tudo essa bagunça, né? Trouxe ídolos, trouxe imagens, né? Começaram o culto de adoração a Maria. Isso não tinha. Começou dessa época para cá, né? E tudo que o Papa falava, né? Hoje eles ainda tratam de a santa divindade, o Papa. Então, são maneiras de tirar a divindade, a glória de Deus e colocar num homem que é corrupto, que é corruptível, porque todos nós somos corruptos. É necessário do Espírito Santo entrar na nossa vida. Aí olha lá, nossa, já é 15 para as 9. Versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Olha bem, Deus fez o quê? Deus os entregou. Se eu fosse colocar uma palavra minha aqui para escrever melhor não, né? Para ficar mais fácil a compreensão nossa, eu falava, Deus abandonou eles nos seus desejos do seu coração. E o coração do homem, qual é o desejo do coração do homem? Comer, beber, dormir, adulterar, prostituir. É viver na bagunça. Não é? É viver na bagunça. Ninguém por si só quer saber de Deus. Vamos lá. Aí ele continua dizendo assim, olha, os entregou às concupiscências ou aos desejos do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha só, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Vamos lá. 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, os homens, deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram entre sua sensualidade, uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. Estamos falando a respeito de Bíblia. A condição bíblica é essa, irmão. Para Deus é infâmia. Todo uso errado de mulheres com mulheres e de homens com homens. Para Deus é infâmia. O uso natural é o homem com mulher. O uso natural da fé que nós proferimos. Tá? Não estamos aqui sendo homofóbico? Que fala? De forma nenhuma. Não temos nada contra ninguém. Cada um vai ser o que quiser, de acordo com o que ele acha que ele está decidindo. Mas nós sabemos que a decisão daqueles que têm o Espírito de Deus é adorar a Deus como Senhor para todos sempre. Amém. Aqueles que não têm o Espírito de Deus são esses que estão sendo agora, Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Se um coração não é dominado pelo Espírito de Deus, logo ele é dominado por um espírito diabólico. Só existe dois senhores, só existe dois caminhos. Tá certo? Então, a Bíblia mostra isso. Homem com mulher, mulher com homem. Passou disso, é infâmia para Deus, é sentimento perverso e não está adorando a Deus em nada. Não é? Embora hoje tenha até Bíblia que
né, esses textos aqui foram os primeiros a ser arrancados, tá, das Bíblias que hoje a turma diz que é a Bíblia atual, né? Tem a Bíblia chamada Graça sobre Graça, que é a Bíblia que é tratado a respeito do homossexualismo. Não estamos aqui falando contra nenhum homossexual, mas o homossexualismo, pela Bíblia, ele é condenado. Tá certo? Então tá. Não, o versículo 28 reforçou: não importam ou não se importaram em conhecer a Deus. 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Pessoas que vivem assim são murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios ou loucos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Olha só, que descrição terrível, hein? Para o ser humano que não tem Deus. Versículo 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Aqui não está falando de morte material. Lembra? Sempre o sentido espiritual. A segunda morte, que é chamada lá em Apocalipse. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então Paulo aqui ele dá uma relação da pessoa, do homem, né, principalmente do tratado gentios. O que são gentios? Aqueles que não são judeus. Então Paulo mostra qual é a qualificação daquele que não é povo de Deus. Embora, claro, no judaísmo eles achavam que só os judeus eram povo de Deus. A partir de Cristo, agora rompe-se o véu, não é mais só o povo de Israel, o povo judeu, que é o povo de Deus, mas também os gregos, os gentios. Bom, vamos falar gentios. Gentios é todas as nações que não são judias, que não é a nação de judeus, tá certo? Então, só que para Deus, eles são tratados dessa forma. Então, de que ele está falando aqui? Do Ismael. Ele está falando do Ismael que não conhecia Cristo, do Ismael que a graça não tinha alcançado, do Ismael que o Espírito não pôs a fé, o Ismael que nasceu debaixo da penitência do pecado, debaixo do pecado que Adão proliferou na raça humana. Então, o ser humano ele nasce dessa forma. Ele nasce não querendo a Deus, ele nasce não mostrando nenhuma das características que Deus tem colocado nele. Então, o que acontece com esse ser humano? Ele está propício a ser condenado. Por isso que ele fala: são dignos de morte os que tais coisas praticam. Então, qual é a nossa sentença, irmão? Imagina você sem Cristo. Qual é a sua sentença? Morte. E qual morte estamos falando? Morte espiritual. Por isso, todos pecaram. Todos. Por quê? Nascemos debaixo da natureza humana que Adão trouxe o pecado e contaminou a raça humana. Por isso que é necessário que se confesse com os lábios, que haja arrependimento no coração. Então eu me arrependo em meu coração de todas essas maldades, ou de algumas maldades dessas, porque imagina, né? Isso aqui é toda a maldade do ser humano. Não é possível que haja um ser humano que cometa todas essas maldades juntas, porque aí vai ser o Satanás em vida, não é? Dessa forma. Mas isso é a natureza humana. A natureza humana é a que carrega toda essa maldade. Não vai dar tempo da gente pegar aqui o capítulo, porque nós vamos pular agora o capítulo 2 e vamos iniciar uma leitura
no capítulo 3, vamos ler, o nosso texto será do capítulo 1 até, aliás, do capítulo 3, versículo 1 até o versículo 18. E aí Paulo vai apresentar qual é a saída, qual é a solução para que nós venhamos, ou para que aquele que não tem Cristo venha a ser contemplado pela fé. Automaticamente contemplado pela fé, recebe a graça. Então, por que eu trouxe esse texto para nós hoje? Para que nós venhamos entender qual era o valor que nós tínhamos sem Cristo. Então, imagina o Ismael sem Cristo. Ele vale tudo isso aqui que nós acabamos de ler. Irmãos, é uma lista que chega a deixar a gente triste, não é? Meu, como que o ser humano pode ser desse jeito? Mas é isso que o ser humano se tornou, afundado no pecado. Por isso que ele vai dizer no capítulo 3 de Colossenses, que ele fala, né, nós até lemos esse texto, que ele fala que nós estávamos mortos nas nossas ofensas. Isso aqui, quem faz tudo isso, está ofendendo a Deus. Está ofendendo a Deus. Então, como é que nós ofendemos a Deus? Fazendo tudo aquilo que não é do agrado de Deus. Deus quer que nós vivamos em amor, a gente vive em ódio. Deus quer que nós o adoramos, nós adoramos o animal, até um cachorro a gente adora e não adora a Deus. Então nós ofendemos a Deus com a nossa vivência fora da graça de Deus. Então é necessário que haja o quê? Haja agora uma nova aliança para que o homem seja novamente trazido diante de Deus. Uma nova reconciliação. E é isso que Cristo faz. Ele reconcilia o homem em si mesmo para Deus, porque ele veio cumprir a obra de Deus. Então, aqui é a situação do homem. Então, nós temos uma semana para pensar como nós vivíamos quando estávamos longe do Senhor. Uma pessoa que não serve a Deus, uma pessoa que não tem o Espírito de Deus. Qual é a situação dela? É essa que nós acabamos de falar. E é por isso que nós encontramos a corrupção tão grande no ser humano, e às vezes a gente fica indignado, não é, com certas coisas que a gente vê. Por exemplo, quando a gente sabe de uma notícia que um homem estuprou uma criança e depois matou essa criança. E a gente fala, como que o ser humano pode fazer isso? O ser humano está com o coração cheio disso aqui. E o que vai sair disso? Não é? Só sai coisa ruim, só sai coisa penosa. Então é por isso que nós lemos esse texto. Mas, se Deus permitir, semana que vem, quarta-feira que vem, nós vamos para o capítulo 3 e vamos compreender o que é que acontece na vida do homem para que ele saia desta situação e passe a habitar na situação que hoje você se encontra, assentados em lugares de príncipes. Hoje você não é mais esse gentio, você é chamado filho de Deus. Amém por isso, irmão? Somos chamados filhos de Deus. Nós temos o direito a entrar diante de Deus pela porta. Qual é a porta? Cristo. Qual é a aliança? Cristo. Qual é o penhor? O Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade, por mais esse estudo, e que nós possamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito para com a nossa vida, da onde Ele nos tirou. Por isso que um dos apóstolos diz assim, o Senhor nos tirou do monturo e nos colocou em lugares que são lugares de príncipes, porque nós somos príncipes, nós somos filhos do rei, tá certo? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai amado e santo, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade de discorrer a Tua palavra, orientados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, a forma que eu vivia, quando não era o Teu Filho, Senhor, que forma terrível. Que situação, ó Deus, que a natureza humana se encontrou. E alguns ainda se encontram
nessa situação. Nós pedimos a tua misericórdia, nós pedimos a grandeza do Evangelho de Jesus Cristo, Senhor, para alcançar essas vidas, trazer a eles uma nova aliança fundamentada no sangue de Jesus Cristo, para que nós possamos, ó Deus, para que eles também possam ser chamados filhos do Senhor, para que eles sejam alcançados pela graça redentora, sejam alcançados pelo poder do Evangelho, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor por isso. Ajuda, Senhor, essas pessoas. E nos ajuda, Pai, a cada dia mais buscarmos o purificar da nossa vida. Buscarmos, Senhor, consagrarmos a nossa vida ao Teu Evangelho, ao Teu reino, Senhor. E assim o Teu Espírito Santo estará santificando a nossa vida dia após dia, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Antes, venhamos Te adorar em espírito e em verdade. Eu Te louvo, Senhor, por esta palavra e Te peço a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, guardando e livrando de todo mal e de todo perigo. Nós abençoamos a vida dos Teus filhos, as famílias dos Teus filhos que aqui estão e os que nos assistem pelas redes sociais. Que o Senhor esteja abençoando cada família, abençoando cada lar, a cada irmão, a cada irmã. E aqueles que ainda não são, ó Deus, ovelhas do rebanho de Cristo, que o Senhor possa alcançar e trazê-los em o nome de Jesus Cristo. Nós oramos assim e declaramos assim, ó Deus, a Tua bênção sobre nossas vidas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Faz a conchinha. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a nossa vida hoje e para todo sempre. E juntos vamos dizer, amém. Está encerrado em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E até a próxima, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.